Calor intenso, estiagem prolongada, desperdício na torneira do consumidor. São fatores inegáveis da atual crise de abastecimento de água no estado de São Paulo. Mas a responsabilidade não pode recair apenas sobre o clima e a sociedade. Será que não era possível, por exemplo, evitar que os níveis de água do reservatório da Cantareira, que abastece cerca de 9 milhões de habitantes só na região metropolitana de São Paulo, ficassem tão baixos? Os alertas de ambientalistas e especialistas vêm de longa data. Se não mudarmos radicalmente a gestão hídrica, ambiental e a forma como usamos a água, enfrentaremos momentos muito difíceis para a população brasileira, mesmo estando em um país com uma das maiores reservas de água doce do planeta. Esse é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Melhor e Mais Justo, ao vivo, pelo portal tvt.org.br, para discutir a crise do abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. Tenho o prazer de convidar Júlio Cerqueira César Neto, engenheiro, César Pegoraro, ecoeducador do SOS Mata Atlântica, e Waverly Neuberger, coordenadora do Centro de Sustentabilidade da Universidade Metodista de São Paulo. Bem-vindos. No primeiro trimestre de 2014, transbordaram notícias sobre a falta de água no estado de São Paulo, principalmente nos reservatórios que abastecem a região metropolitana. A situação ficou tão crítica que teve início o racionamento em vários municípios. No jogo de empurra-empurra, a chuva não caiu aonde deveria, a população recebeu incentivos para economizar no consumo, mas a solução ainda não veio. Afinal, o que nos levou a este panorama? Foi só a falta de água? A falta de chuva? De novo, bem-vindos. Comecemos por aí e eu vou começar pelas damas. Waverly, bem-vinda. Obrigada. Foi só a falta de chuva que nos levou a essa situação? Não, não é só a falta de chuva. Na verdade, eu acho que é meio que uma tragédia anunciada, não é? Porque vários alertas já foram feitos. A forma como a gente trabalha com a questão da água é uma forma irresponsável, eu diria, né? Porque foi interessante na chamada que vocês fizeram, né? Que o Brasil é um dos países com maior quantidade de recursos hídricos, né? E o que, na verdade, ninguém fala é que essa maior quantidade de recursos hídricos está onde a gente tem menos gente, né? E a gente que vive na região metropolitana de São Paulo, que não é uma das regiões com essa enorme quantidade de água, age como se vivêssemos numa área que tem uma quantidade enorme de água. E quando eu falo a gente age, eu não estou falando só da população, eu estou falando do poder público também, que de repente não trata a água com a essencialidade que ela deveria ser tratada. Muito bem. Júlio, bem-vindo. Procurando ser o mais objetivo possível, dado o tempo disponível da televisão, eu já diria de imediato, que é o que se parece, o que você colocou no início. Por que está havendo esse problema? Porque não choveu na hora que tinha que chover. Período chuvoso é de outubro a março. Poxa, não choveu. Então, essa é a causa da situação. Não é. Isso que ocorreu é um fenômeno natural do sistema hidrometeorológico que funciona. O sistema hidrometeorológico funciona por ciclos conhecidos. Os hidrólogos que estudam isso sabem quando ocorre isso em ciclos. E tem épocas que chove demais e fora de hora. Tem épocas que chove de menos, fora de hora. Ou seja, os ciclos não são totalmente regulares. Não, né? São regulares, mas eles têm uma certa lógica que os grandes matemáticos acabam simulando, colocando em modelos, coisas horrorosas. Eu nem sei como fazer, mas é uma coisa que eles fazem. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa ocorrência é absolutamente natural. E por que o sistema chegou a esse problema? Porque os sistemas de abastecimento de água, quando são projetados e construídos, os responsáveis por isso devem fazê-lo
de forma a que eles tenham capacidade, inclusive, para superar esses ciclos essas variações naturais da natureza. Então, se ele não foi projetado dessa forma, ele não vai conseguir. A hora que existe... Por isso que ela falou que o ano passado já se falava em colapso. Por quê? Porque já se sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque o nosso sistema é absolutamente insuficiente. Agora, o grande problema, qual é o grande responsável por que ele não é suficiente? Depois que inauguraram o próprio sistema Cantareira, faz quase 30 anos atrás, de lá para cá, os responsáveis pelo sistema de abastecimento de água não investiram em novos mananciais para atender ao crescimento da população. São 30 anos. Estamos ocorrendo agora. O que ocorreu? Nesses 30 anos, a população da região metropolitana passou de 12 milhões para 22 milhões de habitantes. Nós tivemos um aporte de mais 10 milhões de habitantes. Ou seja, quase dobrou e não dobrou a produção de água. Mas sem aumentar nada. Praticamente nada. Eles que aumentaram aqui. Pipoca, nada de importante. Nada de relevante. Nada de relevante. Nós há 30 anos sem ampliar os nossos mananciais e nós temos 10 milhões de pessoas a mais. Quer dizer, isso era absolutamente previsível. Nesses 30 anos, os especialistas cansaram de alertar os governos. Não pode continuar isso, porque isso vai ser um caos, etc. E tal. Mas os governantes torciam ou torcem pela chuva, né? Porque sempre chove e tal, e aí, em geral, a gente consegue atravessar. Mas eu vou chamar a atenção num aspecto extremamente importante, viu? Que além dos especialistas viverem fazendo isso, porque eu, por exemplo, faço isso há muito tempo, estou acostumado. Mas o que adianta eu falar? Nada. Não puseram 1 litro a mais por que eu estou falando, tá certo? Mas é muito importante dizer o seguinte, que o alerta não foi só dos especialistas. A própria natureza fez um alerta. Em 2003, a natureza criou uma estiagem prolongada e intensa em São Paulo, e o sistema Cantareira chegou na situação quase que ele está hoje. Foi um susto. Era para começar o racionamento imediatamente. Mas só que foi deslocado na estação. E aí, logo depois, começou a estação chuvosa e fomos salvos pelo gongo. Quer dizer, a natureza alertou também os governos. Olha, o negócio está bravo. O que aconteceu de lá para cá? Absolutamente nada. 10 anos se passaram. Então, esse fenômeno que aconteceu agora, essa seca, é absolutamente previsível e a causa maior dele é que não se faz investimentos num sistema que já está completamente desatualizado, com 10 milhões de pessoas usando a mesma água que 10 milhões a menos usavam. Né? É essa a posição que eu entendo desse problema. César, entra na conversa, como é que você vê essa questão? Você está de acordo? O que você acrescenta? O que você traz para o debate? Não, e acho que a gente tem um desafio a mais, né? Que é esse encarar ainda a água não como uma questão estratégica, um bem de todos, mas como um negócio. Né? É um negócio. Então, sabemos notadamente que assim, vender mais água significa entrar mais dinheiro na companhia. Então também é isso, fomos até o limite da, entre aspas, de responsabilidade, porque assim, já temos um prenúncio aí dos meteorólogos aí já dizendo não haverá chuva esperada, então quer dizer, talvez todo esse alarde que a gente está vivendo hoje com relação à questão de economia, vamos rever os hábitos, vamos dar desconto, já devesse ter entrado em ação há bastante tempo. Ou talvez a gente devesse já viver num constante estado de atenção. Né? Então, mas a partir do momento que você tem um negócio envolvido no meio, é super complexo, porque você tem uma cobrança de quem detém esse capital da empresa, dos acionistas, para que as ações continuem dando lucro. E o lucro virá a partir do momento que você vende o produto. Então, também é essa questão complexa, né? Que a água é um bem extremamente estratégico, a sobrevivência da população, e quando você mistura negócio, talvez essa questão estratégica, a sobrevivência fique num plano mais delicado, porque a empresa tem que gerir seus negócios. Porque, afinal das contas, até se você for pensar de uma forma que eu não concordo absolutamente, mas até de uma forma capitalista, você tem que cuidar do produto que você está fornecendo.
E você tem que garantir que esse fornecimento não vai ser um fornecimento por um ano no pico e no próximo ano não vai ter mais, né? Então, a própria forma de gerir, uma forma de gerir extremamente burra. Agora, se ela é pouco inteligente, digamos que os empresários, eles não são pessoas que não são inteligentes, eles não são não providos cognitivamente. Por que esse tipo de debate, inclusive do ponto de vista de um negócio, não pressiona ou não pressionou os governos a fazerem os investimentos? Nós temos o quê? Dificuldades na burocracia, nós temos problemas de visão, de planejamento. Aonde estão as questões centrais que impedem que, inclusive, um negócio potencialmente, pelo menos, altamente rentável, porque trata-se de um bem essencial, né, do qual ninguém pode abrir mão, né, por que chega a uma situação de colapso? Júlio? Não, eu quero dizer, esse assunto que ele abordou, do problema financeiro, é extremamente importante. Eu não vou abordá-lo porque não quero gastar um tempo, porque eu gostaria de colocar um outro problema, que parece que para a população é mais importante. É às vezes que nós estamos discutindo o que nós estamos vivendo hoje. E o próprio presidente da ANA já deu essa declaração, e eu concordo plenamente com isso. ANA isso que nós Agência Nacional de Água. A Agência Nacional. Ele diz o seguinte: isso que nós estamos passando agora, a curto prazo, é pequenininho em relação ao que nós vamos passar o ano que vem. A crise mesmo do ano que vem. Rapidamente tentar explicar, porque isso é importante que a pessoa fique sabendo. O governador assumiu a gerência do plano. A senhora vê que não tem ninguém falando disso. Todo dia é o senhor governador que diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Geraldo Alckmin do governo do Estado. É o comandante desse processo. E ele fez um plano, para simplificar também e não gastar muito tempo. O plano dele é o seguinte: ele vai superar, ele vai secar o Cantareira em meados de junho, e nesse mesmo dia ele coloca o volume morto e empurra o problema para 4 de outubro, que é a eleição. Ele vence 2 problemas políticos, a Copa e o 4 de outubro. Porque o plano é um plano político. Ele ultrapassa esse tipo de coisa. O que acontece? Chegou dia 5 de outubro. O volume morto está vazio e o sistema Cantareira está seco. Eles não dizem. A gente imagina que eles estejam pensando que 5 de outubro começa a chover, vai encher o reservatório e vai resolver o problema. Não vai. Para recuperar esse problema, primeiro, ele vai ter, primeiras chuvas que caírem, não vão encher reservatório nenhum, eles vão encher o buraco do volume morto. E vai levar mais tempo do que levou para... Então nós vamos, pelo menos 6 meses, ou 8 meses, para encher o buraco. Se chover em quantidades adequadas. Normais. Né? Eu estou falando normais. Eu estou falando, sou realista, não sou nem pessimista, nem... que vai chover, acho que não vai chover. Não. Sendo realista, isso é um cálculo técnico feito pelo próprio plano do governo do Estado. Então, se acontecer isso, o que acontece? Primeiro, nós vamos ter que ter um prazo de bons meses que o sistema não vai receber água nenhuma, porque toda a água que chegar vai entrar no buraco. Então, depois, de acordo com esse estudo do próprio governo, para recuperar um sistema vazio, leva no mínimo 1 ano, desde que você só retire desse sistema menos de 15% da sua capacidade. Quer dizer, a nossa perspectiva é que nós vamos ficar sem o sistema Cantareira pelo menos por 1 ano e meio. Sem o sistema Cantareira é sem ficar a metade da água disponível no sistema. E não tem outra, é só essa. Não tem outra pelo menos por 8 a 10 anos. E dependeremos exclusivamente das chuvas ou não, precisaremos de outras obras para trazer água de outras localidades? A evolução do que ocorreu anteriormente, que os técnicos calcularam, e é essa a solução. Leva mais de 1 ano para recuperar esse sistema, desde que você retire só 15%, e daí depois de 1 ano isso vai ser recuperado. Tá certo? Então a perspectiva é absoluta. Quando você vê que eles disseram, olha, vou te dar 30% de desconto na conta se você economizar 20%. Não. De outubro para frente, o nosso problema é de mais de 50%. O que você gasta hoje, você tem que gastar metade ou menos. Por quê? Não tem água.
não vai ter água. Nós vamos passar uma fase muito difícil. E a hipótese, professor, de trazer água de outras regiões para abastecer o sistema Cantareira? Esse plano que o próprio governo já fez, e nós estamos falando há 20 anos, essa é uma notícia boa. Não falta água. A água existe. Como disse Waverly, tem água em outros lugares, não tem aqui. Não, mas Nesse aqui momento. tem. Aqui não tem aqui na Nesse região. momento. Mas tem ali, mas tem no Ribeira, é só fazer. Eu digo, eu estou te afirmando, depois posso provar, de que existe água para abastecer a região metropolitana de São Paulo para o resto da vida e não vai prejudicar a pessoal do Vale do Ribeira, porque é muita água. Nem no Rio de Janeiro, né? Esse não é do Rio, outra, né? essa é daqui. Sem falar em Rio de Janeiro. Sem falar de... Então, a quantidade de água existe. Se Ah, você está falando Vale do Ribeira, eu aqui confundido com Vale do Paraíba. Se tivesse, pelo menos quando houve aquela crise em 2003, iniciado obras desse porte para colocar em São Paulo, hoje nós estamos absolutamente tranquilos. Absolutamente tranquilos. Eu não quero gastar muito tempo, mas mais uma observaçãozinha rápida é a seguinte. Como é que demonstra isso? Mas espera aí, Desculpe. eu vou pedir para o senhor demonstrar, mas depois do intervalo a gente já volta.